Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Renieri e hoje a gente vai falar sobre livros e outono, porque a minha estação favorita do ano chegou. Hoje é o primeiro dia oficial do outono, ainda tá um calor, não vou nem falar, tá muito quente. Eu tô aqui ó, de cropped, enquanto o seu outono não bota um cropped e reage, eu tô aqui com o meu tentando reagir no calor. Hoje eu tô aqui então pra te convencer a ler alguns livros durante esse outono, te dar algumas recomendações de leituras que, né, você pode aproveitar aí essa vibe do outono pra mergulhar nessas histórias. E também pro final do vídeo eu quero trazer aqui a minha metinha pessoal, que não tá tão assim, tá bem extensa até, de livros que eu quero tentar ler nesse outono. O outono só tem 3 meses, mas eu quero tentar focar nesses livros que são 3, 6, 9, 10 livros. Acho que dá conta, né, gente? 10 livros em 3 meses, acho que rola. Então é isso, antes de a gente começar a conversar sobre esses livros, só vou te pedir pra você deixar o curtir nesse vídeo, você sabe que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Não esquece de deixar um comentário aqui no final do vídeo, qualquer coisa que você acha pertinente comentar a respeito desse conteúdo. Se você tá chegando aqui, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro das próximas atualizações. E me segue também nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição, eu tô alimentando todas elas com mais frequência, Instagram, TikTok, enfim, me segue lá, o link fica aqui na descrição. Galera, eu tentei aqui diversificar os gêneros pra trazer essas recomendações pra vocês, pra não ficar batendo sempre na tecla dos mesmos tipos de livros sempre, mas eu confesso que existem 2 gêneros em específico que eu acho que funcionam muito bem pro outono. O primeiro deles é o suspense. Eu acho que o suspense funciona muito bem nessa época do ano, né? Na época do outono e do inverno, eu acho que combina demais. E a segunda, né, o segundo gênero ali que eu acho que também funciona muito bem é o gênero das fantasias. Eu acho que existem fantasias que encaixam muito bem no outono, no inverno, esses climas mais gelados, em que você tá ali, sabe, se aconchegando com uma bebida quente, com o seu cobertorzinho. Ah, eu amo, eu acho que cria uma atmosfera muito legal. Então vai ter livros desses gêneros aqui na pilha de recomendações e também de futuras leituras, mas também eu vou trazer outros gêneros que eu acho que também pode se encaixar aí, e todos são livros que eu li, recomendo, gostei das leituras. Então quando tiver vídeo, né, específico sobre cada um desses livros eu vou direcionar vocês, ou deixar aqui na descrição, ou colocar aqui no card. Mas vamos lá então, sem ficar enrolando demais. Ó, eu vou começar falando sobre o Jardim Secreto, que é um clássico que eu li no ano passado, mais ou menos nessa época do ano. Eu acho que a gente leu no clube de apoio lá do Catarse, no mês de abril ou março mesmo. Enfim, o caso é que essa aqui foi uma leitura coletiva com a galera do Catarse, e é um livro que ele tem muito essa pegada, eu acho, de outono, embora a gente tenha aqui sim uma história que se passa em um jardim secreto. Então a gente pode ter essa ideia de primavera por causa do título, por causa da, não sei, da presença desse jardim, que sim, a gente conhece esse jardim na primavera, mas antes disso a gente conhece esse jardim muito degradado. Quando a gente começa o livro, que a personagem de fato conhece esse jardim, né, que ela descobre esse jardim secreto, ainda está no inverno na Inglaterra, então tá tudo muito congelado, o jardim tá largado, e com o passar da leitura a gente vê que esse jardim passa a ser cuidado e ele floresce, assim como a nossa protagonista, que aqui no caso a gente tem como protagonista uma criança. Eu não tô me lembrando exatamente a idade dela, mas se eu não tô enganada são 8 anos que ela tem. Ela morava com os pais na Índia, mas por causa de uma doença os pais dela acabaram falecendo. Ela precisou voltar pra Inglaterra pra ser cuidada por um tio que mora na Inglaterra, e é a partir daí então que a gente vê a história crescendo depois que ela chega, né, nesse novo país, que ela toma conhecimento de uma nova vida e que ela também vai conhecer mais sobre os arredores dessa casa de campo que o tio dela vive, além também de outros segredos que ela vai descobrindo ali na região, como por exemplo aqui o próprio jardim que existe dentro desse terreno ali do tio dela, e ela vai descobrindo mais sobre a história desse jardim, sobre como esse jardim tem relação com a família do tio dela. E não somente isso, a gente vê aqui também, como eu falei, né, essa protagonista florescendo, porque ela é uma criança muito mal educada, muito egoísta, e a gente vê com o passar da leitura que ela vai realmente crescendo, amadurecendo, e como eu falei na resenha que eu, né, fiz sobre esse livro, ela descobre como ser gente. Enfim, eu acho que esse livro aqui tem muita cara do outono, porque ele é um livro que traz um aconchego, ele traz um pouco de quentinho no coração, traz também um pouco de esperança, sabe, nas pessoas, e eu achei muito legal essa leitura, recomendo bastante também. Se tem um livro que eu acho que define o outono, é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse livro é espetacular, maravilhoso. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre sobre essa história em outras ocasiões, tanto aqui no canal quanto em outros canais, mesmo porque esse livro aqui ele não é recente, né? Ele é um livro que já foi publicado há algum tempo.
Ele faz parte, né, o primeiro no caso de uma série de 4 livros, todos já publicados no Brasil, antes do falecimento do autor, uns anos atrás. E esse é um livro muito, muito legal, que tem essa atmosfera, eu diria, de cozy mystery, embora ele não seja um livro de mistério. Ele é um romance que vai ter, sim, alguns elementos de mistério de pano de fundo, alguns elementos também de realismo mágico. Aqui, no caso, a gente tem uma história que se passa na Barcelona, de 1945. A gente tem o Daniel Semperi como protagonista da história, e ele é filho do dono de uma livraria, uma pequena livraria de Barcelona, e ele cresce em meio aos livros. Em algum momento ali na infância dele, o pai dele vai apresentar pra ele o Cemitério dos Livros Esquecidos, que é basicamente uma biblioteca escondida em algum canto de Barcelona, e o pai dele vai pedir para que ele escolha um livro, um único livro dessa biblioteca. Ele vai escolher justamente o título A Sombra do Vento, que não é, no caso, a história que a gente lê aqui, né? A gente só tem 2 livros com o mesmo título, no caso, o livro real, que é esse que a gente tem em mãos, e o livro fictício, que é o que o Daniel Semperi vai ler e vai ficar obcecado. Ele lê e relê esses livros em diferentes fases da vida. O autor desse livro se torna, de fato, um dos seus favoritos, e com o passar da leitura a gente vai descobrindo aqui junto com o Daniel que os livros desse autor estão desaparecendo, eles estão sendo queimados, enfim, tá acontecendo alguma coisa com os livros desse autor, e o nosso protagonista vai tentar desvendar o que tá acontecendo, por que esses livros estão sumindo, e ele vai tentar de alguma forma impedir que esses livros sejam extintos. Esse livro é muito gostoso, eu li os 3 primeiros livros da série e eu gostaria de reler todos os 3 antes de ler o 4º, porque esse é um daqueles livros que eu acho que vale diferentes releituras ao longo da vida, sabe? É um livro que eu recomendo também de olhos fechados, então deixo aqui mais uma recomendação pra vocês aí nesse outono. Agora, dentro dos romances, eu vou recomendar pra vocês O Pequeno Café de Copenhague, da Julie Kaplan. Esse livro se passa, né, boa parte da história se passa na Dinamarca, então a gente tem também esse quesinho aí de frio que a gente encontra no outono, e a gente tem um elemento a mais que traz também nessa coisa do aconchego dentro da história, que é o café, que vai ser praticamente uma personagem aqui dentro dessa história, mas a protagonista, no caso aqui, é a Kate. A Kate é uma assessora de imprensa que no começo do livro tem a vida que ela sempre sonhou, sabe? Ela tá no emprego legal, ela tá batalhando por uma promoção no trabalho, ela tem um namorado ali que também é muito legal, enfim, ela tá levando a vida, né, dos sonhos. Só que tudo vai mudar na vida dela quando esse namorado dela vai trair ela dentro do trabalho e vai conseguir a promoção que ela tava tentando por muito tempo e que ele sabia disso. Enfim, ela se sente muito traída, apunhalada pelas costas, e tentando superar tudo isso que aconteceu, ela vai se jogar ainda mais no trabalho e vai se dedicar a um cliente específico, que é um cliente da Dinamarca, um cliente de Copenhague, no caso, que quer que ela trabalhe com diferentes jornalistas e influenciadores pra fazer com que a marca dele, né, alavanque, assim, seja bem recomendada e tal. E com isso, então, a Kate vai se tornar responsável por levar todos esses profissionais pra passar um tempo em Copenhague, vivendo o estilo de vida, sabe, que a marca em questão tanto prega. Então ela acaba indo pra esse país com todas essas pessoas e ela vai tentar mostrar o seu valor dentro do trabalho, ao mesmo tempo que ela vai descobrindo mais sobre si mesma ao longo dessa jornada na Dinamarca. É um livro fofo, é um livro leve, gostoso de ler. Esse é aquele tipo de livro que eu acho que traz um conforto quando você tá lendo. Ele é leve, ele é gostoso, ele é perfeito pra você passar uma tarde de outono lendo aconchegada aí no seu sofá, com uma bebida quente, esquecer do mundo. Enfim, foi um livro bem legal, gostei bastante da leitura. Eu acho que teve um vídeo que eu fiz exclusivo aqui pro canal, né, sobre esse livro. Se tiver o link vai estar aqui na descrição. Também nessa vibe aí de livro gostosinho, né, de livro aconchegante, eu vou trazer mais um livro também da série Romances de Hoje, que a Arqueiro tem publicado. No caso aqui é A Pequena Ilha da Escócia. Esse aqui eu fiz um vlog falando sobre a experiência de leitura, e é um livro também muito leve, muito gostoso, que se passa na Escócia, que por si só já é um país um pouco mais gelado, então a gente tem bastante disso. E a gente tem também muito aqui da questão da culinária, né, porque a gente em algum momento vai ver personagens cozinhando, assando pães e, sabe, fazendo chocolate quente, fazendo chás e fazendo croissants, sei lá, sabe, fazendo diferentes receitas, assim, que são muito cara de outono, porque são aquele tipo de comida que aquece, sabe? É muito legal acompanhar isso dentro da história, e quando eu li foi numa época que tava frio, né, eu acho que tava no inverno, porque tava bem frio, assim, e eu lembro que eu fui lendo esse livro tendo uma vontade muito grande de ter essas comidas ou alguma comida parecida pra acompanhar a minha leitura, sabe? Mas o livro em si, ele não foca em culinária, ele tem isso presente na leitura, mas no caso aqui a leitura foca na Flora Mackenzie, que é a nossa protagonista. Ela, assim como a protagonista do livro anterior, ela tá vivendo a vida que sempre sonhou em Londres, né? Pra
começo de conversa, a Flora conseguiu realizar um grande sonho, que é o de sair da ilhazinha ali da Escócia que ela nasceu. Uma ilha muito pacata, com, sabe, pouquíssimas pessoas, que não tem muita coisa acontecendo, enfim. Ela sempre sonhou em estudar, ela sempre foi incentivada pela mãe pra estudar, pra fazer faculdade, e ela conseguiu fazer isso, né? Ela saiu ali dessa pequena ilha, se mudou pra Londres, estudou, fez faculdade, conseguiu um emprego. Ela vive nessa cidade, né, tão, enfim, urbanizada, uma das principais cidades do mundo, e ela ainda assim não é feliz. Esse foi um livro que me fez muito refletir sobre isso, sabe? Sobre o que é realmente a felicidade e sobre como os nossos objetivos, os nossos sonhos podem mudar ao longo da nossa vida, né? Quando a Flora era novinha, ela tinha um sonho e um objetivo que ela alcançou, mas na idade que ela alcançou isso, depois de ter tido tantas vivências, depois de ter, sabe, se transformado enquanto ela amadurecia, ela percebeu que na sua vida madura, esse sonho já não cabe mais pra ela, sabe? Ela tem outras expectativas que, na verdade, ela ainda não descobriu exatamente quais são. E é quando ela precisa voltar pra cidade do interior dela pra poder lidar com o cliente da empresa que ela trabalha, é que ela vai voltar a ter contato com as suas raízes, com a sua família, com a galera ali, né, que cresceu junto com ela dentro dessa ilha, e também com tudo aquilo que tá marcado nela como lembrança, sabe? Como aquela memória afetiva. E com isso, então, ela vai se autodescobrindo, na verdade, se redescobrindo as suas prioridades e quem ela realmente é. Então esse é um livro bem legal, que me marcou bastante por todas essas questões de identidade que a autora vai trazendo aqui dentro da vivência dessa personagem, e que eu acho que muitas pessoas podem sofrer, né? Viver isso ao longo da vida, principalmente se você tá ali na fase dos 20 e poucos anos, em que você percebe que muitas coisas na sua vida não são exatamente aquilo que você sonhou lá atrás, sabe? No início dos seus 20 anos. Então, esse é um livro muito gostoso também, que eu recomendo bastante aí a leitura. Aí, de suspense, eu vou trazer aqui 2 livros que eu acho que eles são, assim, daqueles que você senta e você não consegue levantar enquanto você não termina a leitura. É aquele tipo de suspense que realmente te prende e que vai, eu acho, ser uma boa companhia pra você ao longo dos dias mais fresquinhos do outono. Estou falando de Ex-Mulher, da Tess Timpson. Eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre essa leitura, que foi um livro que eu gostei de ter lido, mas é um livro que eu tenho algumas ressalvas, tem algumas coisas sobre essa leitura que não me agradaram totalmente, mas de um modo geral foi um livro que eu gostei, sim, de ter lido, por ter me mantido entretida na leitura desde o começo. Aqui no caso a gente tem aquele clássico thriller doméstico, em que a gente vai ter um homem que tem a sua ex-mulher, né, que é a mãe dos seus filhos, enfim. Ele tem essa ex-mulher e ele tem a sua atual esposa, que é também uma mulher com quem ele teve uma filha, né? Acho que é uma filha, enfim, já não lembro mais. O caso aqui, no começo do livro, a gente vai descobrir que esse cara morreu, ele foi assassinado, ao que tudo indica, e tudo leva a crer que quem cometeu esse assassinato foi uma das mulheres, né? Ou a atual ou a ex-esposa. E conforme a leitura vai se desenvolvendo, a gente volta no tempo pra entender como era o relacionamento, né, entre essas 3 pessoas, e a gente vai entendendo toda essa história pela perspectiva intercalada de uma e de outra. Então, quando você tá lendo o capítulo de uma dessas mulheres, você acredita que a outra tem culpa no cartório, mas aí quando a narrativa inverte, você muda totalmente a sua percepção da anterior e você passa a pensar que a outra também tem motivos pra ser a culpada. E com isso também a gente vai mudando as nossas opiniões com relação a cada uma dessas mulheres, sabe? De modo que, conforme a leitura vai passando, você não consegue, sabe, ter simpatia mais por uma ou por outra, porque você percebe que as duas são bem problemáticas, e tudo isso girando em torno, é claro, né, da disputa por essa figura masculina, que é uma das coisas que eu não gostei nessa história. Mas, enfim, o livro vai crescendo pra outros acontecimentos que a gente vai vendo, né, ficando cada vez mais intenso ao longo da leitura. Tem toda a questão familiar também, né, da protagonista, que é a ex-esposa, né, toda a família da ex-esposa dele tá muito presente na vida dele ali atual, com a sua atual esposa. Enfim, tretas de família que só vão crescendo, sabe? A fofoca só vai ficando cada vez mais quente, e no final a gente tem ali um desfecho que pode surpreender a uns, pode não surpreender a outros, pode agradar a uns, pode não agradar a outros. Eu não me agradei totalmente com o final desse livro, mas de um modo geral foi um livro que eu dei acho que umas 3 estrelas e meia, mais ou menos, porque ele, assim, cumpriu seu papel enquanto um thriller de me entreter, de me fazer ficar presa na leitura, mas que ao longo, sabe, da experiência eu tive momentos de altos e baixos em que eu não amei tanto assim o livro, sabe? Não me fez favoritar tanto a leitura, mas ainda assim é um livro que eu recomendo pra você que gosta, sabe, desses thrillers que são a cara da fofoca. E pra você que também tá disposta, né, ou disposto a pagar um preço por essa fofoca, porque sim, como eu falei, o livro ele não é perfeito, né? Você vai ter coisas ali que talvez você não vai se agradar tanto assim com essa leitura. Então,
deixo aqui a recomendação com algumas ressalvas. Agora, um livro que me agradou totalmente, que também tem esse quesinho de fofoca e que eu fiquei presa do início ao fim e que eu não consegui encontrar nada que me desagradou, foi A Família Perfeita, da Lisa Jewell. Esse livro, realmente, assim, eu não tava me prometendo nada e me entregou tudo. Me entregou um livro que eu não consegui largar até eu terminar. Eu lembro que eu fiquei o dia inteiro lendo esse livro e, tipo assim, eu não queria largar ele pra ir dormir. Então eu fui dormir 1h pouca da manhã, quase 2, porque eu queria descobrir o que ia acontecer aqui. E esse livro, ele é muito confuso até de falar sobre, sem dar muitas informações, porque ele também é construído de uma forma um pouco confusa. A gente tem aqui 3 diferentes narrativas, uma do presente e 2 do passado. Todas elas vão ter relação com a mesma coisa, que é essa casa, essa família que viveu nessa casa, uma casa muito grande, né, uma mansão ali de Londres, da área nobre de Londres, que lá na década de 80 vivia uma família que deixou entrar em sua casa uma outra família muito suspeita. E conforme a gente vai tendo ali, né, a narrativa do passado, a gente vai entendendo como que isso aconteceu e é um negócio, assim, surreal e muito difícil de acreditar que aconteceu, mas, tipo, enfim, é o que acontece na história. E paralelamente a isso a gente tem uma narrativa, ou 2, não me lembro bem agora, que são 2 narrativas do presente, de pessoas que a princípio não tem nenhuma conexão, né, umas com as outras, mas que conforme você vai lendo e você vai costurando toda essa trama, você vai entendendo qual que é a relação dessas personagens e a coisa vai fazendo cada vez mais sentido entre passado e presente. E quando tudo é revelado, é uma coisa realmente muito surpreendente. Lá pela metade do livro, assim, mais ou menos, eu já não tava conseguindo largar. Então esse foi um livro que realmente me chamou muita atenção. Essa história, se fosse real, poderia dar um caso de podcast de true crime, sabe? Porque, sabe aqueles casos bizarros que você não acredita que aconteceria na vida real, mas que tem coisa que acontece parecido? É isso aqui, gente. Enfim, eu gostei muito desse livro, eu gostei muito da construção dessa história, de como as peças se encaixam, de como a autora foi criativa, sabe, em trazer essa trama. E, enfim, recomendo bastante essa leitura aqui também. Eu não podia falar de suspense sem falar dela, né? Agatha Christie. Eu vou mais uma vez recomendar o E Não Sobrou Nenhum, que é o meu livro favorito dela até o momento. Esse livro aqui, ele é aquele tipo de livro em que você tem todas as pessoas, né, todas as personagens enclausuradas em um único lugar e tudo tá acontecendo ali, não tem como ser alguém de fora, porque elas estão presas num lugar, no caso aqui uma ilha, no meio do mar, só tem essas pessoas na ilha que foram convidadas para uma festa, todo mundo tá morrendo, né, cada dia morre um personagem diferente e não tem como ser alguém de fora, porque só tem essas pessoas ali dentro, mas você começa a pensar, tá, beleza, mas e se chegou alguém no meio da noite, ninguém sabe, ninguém viu? Será que foi alguma outra pessoa que veio do continente pra essa ilha e ninguém tá sabendo? Será que é realmente alguém que tá ali na ilha? O que tá acontecendo, sabe? Então é basicamente isso, né? A gente tem aqui muitos personagens reunidos numa ilha, cada um deles vai morrendo aí com o passar dos dias e a gente vai tentando descobrir, desvendar quem foi a pessoa por trás de tudo isso, né? Até que E Não Sobrou Nenhum. Esse título do E Não Sobrou Nenhum tem também relação com um poema que vai ter relação com a história e você quando lê vai entender. Mas enfim, não vou falar mais pra não estragar, né, a experiência de leitura, só deixo aqui a minha forte recomendação. Esse livro aqui realmente me pegou muito de surpresa, não adivinhei o final, o desfecho foi realmente muito surpreendente pra mim e eu gostei muito do livro, é meu favorito da autora até o momento, recomendo bastante pra vocês também e acho que é a cara do autor. Dentro da fantasia, então, eu vou trazer aqui um livro que eu amo, meu favorito, meu queridinho, O Hobbit. Tem resenha aqui no canal sobre esse livro. Eu amo esse livro com todo o meu coração, ele é assim um tesouro na minha vida. Eu tava realmente muito apreensiva quando eu peguei esse livro pra ler, na época que eu li, uns 2 anos atrás, e foi uma grata surpresa, foi um livro que eu amei ter lido, e é o livro que precede, né, a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre a trama desse livro, porque, né, ele já é um livro super reconhecido, né, muitas pessoas conhecem essa história, mas caso você queira saber com mais detalhes, tem resenha aqui no canal, eu falo melhor sobre por que eu amei esse livro, um queridinho da minha vida, amo, e acho que tem a cara do outono também, gente. Eu acho que esse livro aqui, isso aqui eu acho que também resume bastante o outono, tá? Dentro das fantasias, esse aqui eu acho que não tem erro. E eu vou falar de um livro que muita gente encaixa dentro das fantasias, mas eu, Renieri, eu encaixaria ele dentro de um realismo mágico, que é o A Vida Invisível, de Ed La Rue. Esse livro aqui também eu li, acho que no outono, e também foi uma experiência muito legal, porque eu tenho a lembrança nítida, assim, na minha cabeça de estar lendo esse livro, tá caindo uma chuva lá fora, e eu tá com o meu chazinho quente, sabe, super aconchegada no meu sofá, com a minha mantinha, lendo esse livro que também tem aí a cara do outono. Esse é outro que eu não preciso, né, ele dispensa comentários. Tem um vlog aqui no canal em que eu falei com mais detalhes e sem spoiler sobre essa experiência de leitura. Vocês podem até, inclusive, perceber que a iluminação tá um pouco mais escura, porque tá chovendo lá fora, enfim.
toda uma ambientação propícia pra esse livro. E é um livro que eu acho que também não preciso, né, falar muito, porque ele já foi muito bem falado, muito recomendado. Tem conteúdo exclusivo aqui no canal que eu acho que, né, já é o suficiente pra vocês terem uma noção do que se trata. Recomendo demais também esse livro. É outro livro que eu pretendo, né, ter a oportunidade de reler futuramente, porque foi um livro que me pegou bastante. Eu gostei muito do livro. Pronto, tomei uma água e agora eu tô de volta pra conversar sobre a minha pilhazinha de 10 livros que eu quero ler neste outono. Livros que eu acho que vão, sabe, fazer sentido com essa atmosfera de outono. Como são livros que eu ainda não li, não tenho muito o que falar mesmo, porque eu evito saber, sabe? Eu vou pros livros sabendo o mínimo possível do que se tratam. Eu só vou comentar o título, comentar o gênero e dar um contexto breve. De thriller, suspense, eu coloquei o Entre Cabras e Ovelhas, da Joanna Cannon. Esse livro é antiguinho já. Ele saiu pela editora Morro Branco. E se eu me lembro bem, esse aqui é um suspense sobre uma vizinhança em que duas crianças vão desvendar um mistério, um crime que estava acontecendo ali nessa região. Então é um livro que eu quero tentar ler neste outono. O próximo também suspense, do caso nacional, O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Esse livro eu já vi muita gente elogiando, falando super bem. Eu vi o Gabriel Cris, né, do canal Joyland, falando bem dele. Eu vi a Dayara falando também muito bem sobre esse livro aqui no Instagram, então eu tô muito curiosa a respeito dele. Estou empolgadíssima, acho que vai ser uma das minhas próximas leituras. Torçam aí pra que dê tudo certo. O próximo livro, ele já tá na minha estante, ó, há muito tempo. Eu tô sempre ensaiando ler e não li até hoje. No caso aqui é o Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem. Esse aqui não é um suspense, eu acho que ele tá mais, sei lá, uma ficção histórica, talvez, porque aqui a autora, ela vai trazer, né, como personagem a primeira mulher que foi julgada, se eu me lembro bem é isso. Uma das primeiras mulheres julgadas durante o pânico moral em torno das bruxas em Salem, Massachusetts, e silenciada por 3 séculos devido à implacável historiografia racista. Então esse aqui é um livro que eu tô muito curiosa pra ler já há muito tempo. Esse livro aqui, inclusive, foi um dos que eu ganhei de presente em Um Amigo Secreto. Quem me presenteou foi a Bárbara, e até hoje não li ainda, então eu quero tentar ler agora no outono. Eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante, tô com altas expectativas em cima dele, e quando eu ler eu comento com vocês também o que foi que eu achei. Outro livro que eu coloquei nessa minha lista é A Pequena Loja de Venenos, da Sarah Penner, eu acho que é assim que pronuncia. Esse livro eu já vi várias pessoas também recomendando, falando muito bem dele, tanto aqui no Brasil quanto na gringa. No caso aqui, a gente tem uma história que se passa no século XVIII, em Londres, e no caso aqui, a história gira em torno de uma botica em que a dona, né, desse estabelecimento, ela vende venenos de forma muito discreta para que outras mulheres consigam lidar com homens que estão fazendo mal a elas. Então a história vai girar em torno disso e em torno de uma jovem, se eu me lembro bem, é uma adolescente que, enfim, vai acontecer uma coisa com essa adolescente e a história vai girar em torno do que acontece com ela. Pelo que eu entendi é isso. Como eu já falei aqui, eu sei muito pouco sobre a trama dos livros, eu tento ir sabendo o mínimo possível e eu tenho muita curiosidade a respeito dessa história. Espero também conseguir fazer a leitura aí ao longo do outono e comentar com vocês o que foi que eu achei da experiência. Também coloquei nessa pilha o Circe, que é um livro que tá na minha meta de livros pra esse ano e que também é um dos livros que fazem parte aí, né, dessa leva de romances que são inspirados em mitologia grega. Eu li A Canção de Aquiles e eu gostei bastante. Esse aqui eu também tenho muita curiosidade porque é da mesma autora, eu gostei muito da escrita dela. Sei muito pouco, quase nada, além de que se trata de um romance inspirado em mitologia grega. Eu não sei mais de grande coisa, então esse aqui vai ser um livro que eu vou descobrir mais, né, e quando eu ler, eu comento com vocês o que foi que eu achei também da experiência. Outro livro que eu coloquei na minha lista foi O Reino das Bruxas, da Kerri Maniscalco. Esse livro eu queria ter lido já no ano passado, quando ele saiu, mas por diferentes motivos eu acabei não conseguindo ler. É um livro de bruxas. Essa é a mesma autora da série Rastros de Sangue, que eu li os 2 primeiros livros, já comentei aqui no canal a respeito. Enfim, a minha experiência anterior com a autora não foi negativa, tô com expectativas pra esse livro aqui também, embora eu já tenha visto algumas pessoas que não gostaram tanto assim, eu quero tirar as minhas próprias conclusões a respeito, né, da leitura, e daí eu comento com vocês também quando eu ler. E nossa, gente, esse livro tá muito muito bonito mesmo. Aí das fantasias, eu quero ler esse daqui, que é o segundo da série de Sangue e Cinzas, que é Um Reino de Carne e Fogo. Esse que é o livro que falam que é o livro do churrasco. Eu quero ler ele agora no outono. Eu acho que é fantasia com esse quesinho medieval, tem tudo a ver com outono, e é o meu tipo de fantasia, um dos meus tipos de fantasias favoritos. Eu gosto demais de livros de fantasia que tem, né, esse pano de fundo medieval e o pano de fundo dos desertos. Acho que eu já comentei isso aqui em outras ocasiões.
Dragões. Esse aqui, então, tem essa pegada mais medieval. Eu já li o primeiro. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre essa experiência de leitura, que eu compartilhei melhor, né, o que eu achei do primeiro livro. E o segundo livro aí vai me ajudar a decidir se eu continuo ou não com essa série. Descobri há pouco tempo se tratar de um esquema de pirâmide, porque são muitos livros aqui dentro. É uma série que abre ramificações para diversas outras séries e dificilmente lerei tudo, quer dizer, com certeza não lerei tudo, mas pelo menos a série principal, né, eu não sei se eu vou ler ou não, vamos ver com esse segundo aqui, se ele vai me deixar curiosa, empolgada em ler o terceiro, e quando, né, eu fizer a leitura eu comento com vocês o que foi que eu achei também. E também de fantasia, então eu coloquei aqui o A Natureza das Bruxas, que é um livro que eu tô com muita expectativa pra ler, desde que eu vi ele saindo lá fora. Esse aqui é um livro que a gente tem essas bruxas que são responsáveis por controlar o tempo, controlar, né, enfim, a natureza, de modo geral. E com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, as coisas estão indo por água abaixo, e a gente vê aqui, então, a questão do poder dessas bruxas em tentar driblar, né, tudo isso que tem acontecido. Eu achei a proposta muito legal e eu espero que o livro em si seja tão legal quanto, né, a minha mente está esperando que seja. E agora, gente, vamos falar de um romance histórico, que é o Joanna Dark. Esse livro saiu recentemente pela Planeta Minotauro, eu tô com muita vontade de ler esse livro também, que se passa, inclusive, né, no período ali da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, lá pelo século 14 ou 15, eu acho que é 15, século 15, isso mesmo. E a gente tem aqui então a figura, né, essa figura icônica, histórica, que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida. No caso aqui, a autora vai dar vida a Joanna Dark dentro desse contexto histórico, e a gente vai conhecer um pouco mais tanto do contexto em si, quanto da personagem, né, obviamente, que a autora vai reimaginar e tudo que vai acontecer aqui dentro da trama. Eu tô muito curiosa por esse livro e eu acho também que ele tem a cara do outono. Só a capa em si já me remete muito ao outono, e eu acho que também por fazer parte, né, de uma história que se passa na finzinho assim já da Idade Média, eu acho que é um livro que tem tudo a ver também com o outono e tô bem curiosa por essa leitura. E por fim, agora eu vou falar de um romance que eu separei pra ler no outono, que é um romance que eu já comecei a ler no ano passado e não dei continuidade, não lembro exatamente porquê, mas é esse aqui, Uma Noite na Itália. Eu comecei a ler esse livro e não lembro porque eu não dei continuidade no ano passado, mas eu quero voltar para essa leitura agora no outono e concluir essa leitura. Vocês sabem que livros com, né, livro e Itália, tudo tem tudo a ver comigo, romance, enfim. Tô muito curiosa por esse livro e, pelo que eu entendi, esse livro aqui, ele não é um romance romântico, ele vai focar em 3 mulheres em si, que cada uma vai estar vivendo uma coisa diferente, em diferentes fases da vida, e elas vão ser unidas pela Itália. Eu acredito que vá por aí mais ou menos a história, mas quando eu ler eu comento com vocês o que foi que eu achei, né, da leitura. E era isso que eu tinha pra gente conversar hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado das recomendações. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se você quer ler algum desses livros. Dentre os livros que eu separei aqui que eu quero ler, qual que você acha, né, que seria interessante eu trazer aqui pro canal, em formato de vlog, em formato de resenha. Enfim, comenta aqui que eu vou adorar receber esse feedback de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas não sem antes agradecer os apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.